pessoal, boa noite a vocês que estão entrando, boa noite a vocês que estão entrando no Instagram, pelo Facebook. Coloquei esse hino, porque esse hino nos fortalece, esse hino nos traz renovo, esse hino nos revigora a vida e estar aqui nos conectando com a nossa pátria. Então, eu quis colocar um pouquinho o hino nacional para a gente estar aqui refletindo sobre o momento em que nós estamos vivendo agora. A gente está vivendo um momento de muita reflexão, de muita luta, muita falta de aceitação por tudo que aconteceu, pelo último pleito eleitoral. E eu gostaria de trazer uma reflexão, porque esta situação pode nos trazer futuramente uma ansiedade muito grande. Você lutar pelo Brasil, você lutar por uma causa é nobre, mas com responsabilidade. Como disse o nosso presidente Bolsonaro, vamos lutar com responsabilidade, não vamos paralisar as BRs, não vamos paralisar o comércio, porque isso traz uma consequência devastadora lá na frente. Então vamos sim lutar pelo nosso Brasil, mas vamos lutar pelo nosso Brasil com sabedoria, sem muitas consequências graves aqui, para que nós não soframos mais lá na frente, porque daqui um pouco a gasolina sobe, o leite sobe, o açúcar sobe, os perecíveis sobe, e aí fica muito mais difícil. Então eu quero convidar vocês que estão nos assistindo agora a refletir sobre as suas ações nesse momento, para que sejam todas com tranquilidade, com passividade, se manifeste sim, mas dentro de uma razoabilidade onde não gere muitas consequências, para que amanhã ou depois, quando não tiver o dinheiro necessário para pagar a conta da luz, a conta da água e o seu alimento, não venhamos culpar o governo pelas nossas ações. Eu tenho ouvido há muito tempo o Brasil parado, as pessoas paradas, não agem, não vendem um imóvel, não compram, não investem no seu comércio, não investem em nada por conta das eleições. Pronto, passou o pleito das eleições e agora elas estão novamente estagnadas, sem ação, por conta de uma paralisação. Então façam um movimento, mas façam um movimento pró-Brasil, em luta pelo Brasil, sem grandes consequências, sem fechar, sem paralisar, sem causar grandes transtornos. Feito, pessoal, hoje a nossa live, nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, nós vamos falar sobre alguns hábitos que pioram a nossa ansiedade, para que a gente possa estar aqui controlando, conduzindo. Todos nós temos que compreender que todos nós somos seres emocionais. Só que nós temos que cuidar para que a ansiedade, todos nós desenvolvemos quadro de ansiedade, mas vamos cuidar para que esse quadro de ansiedade se estabilize, para que ele não perca o controle. E eu vou falar aqui também o que é preciso, qual é a ação necessária para que você consiga, numa crise de ansiedade profunda, estar aí controlando e que você consiga ali estar aceitando essa situação sem grandes consequências ali, porque todo mundo, quando tem uma crise de ansiedade, pensa que é o fim, pensa que vai morrer. E eu falo com propriedade sobre crises de ansiedade, porque eu passei por isso. Eu tive momentos na minha vida que eu achava que eu ia infartar, porque era uma dor no peito insuportável, era uma falta de ar insuportável, que eu achava que eu estava ali com problemas mais sérios. Cheguei aí em cardiologista, fui aferir pressão, estava tudo normal, não tinha nada em desarmonia com o meu organismo, mas enfim, quando a gente passa por essa crise de ansiedade, a gente acha que é o fim e que você vai morrer e que não tem mais saída, porque você está ali totalmente tomada pelaquela ansiedade. Então nós temos que conduzir, aprender a lidar com isso. E aprender a lidar com isso, uma das coisas é a aceitação. É você aceitar
que você tem crises de pânico, que você tem crises de ansiedade, você identificar, você conversar com o seu pensamento, não deixe ele governar a tua mente sozinha, não. Converse, são dois, é você junto com a tua ansiedade. Então lute contra, converse com essa ansiedade, procure entender o porquê que ela está agindo, diagnosticar, compreender se tem fundamento esta ansiedade, você está excessivamente pensando no teu futuro, como você tem reagido em relação a isso. Então, aceitar que você tem esta ansiedade, que você desenvolveu um quadro profundo de ansiedade é um dos pilares. Você tem ansiedade, é um fato, mas tenha consciência de que ela não vai te levar à morte. Ela não leva, é difícil, é triste, tem pessoas que têm crises de pânicos assim devastador, que sofrem muito por conta disso, mas são crises que passam, elas não se estendem por muito tempo. Então você aprender a lidar com elas. Você tem uma caneta aí? Você aprender a lidar com a tua ansiedade é fundamental para você identificar. E você sabe quando eu saí da crise de ansiedade, quando eu me curei da ansiedade, quando eu tomei as rédeas da minha vida e eu falei, eu não quero isso para mim, isso não faz parte da minha vida. E eu comecei a buscar autoajuda, eu comecei a ler, eu consegui me ver livre de todos os ansiolíticos que eu tomava, e eu tomava direto. Eu ia num consultório psiquiátrico para fazer uma consulta, eu saía de lá chorando, eu mais chorava dentro do consultório do que eu conseguia falar, porque as crises de ansiedade eram muito altas. E a partir do momento que eu tomei as rédeas da minha vida e falei, eu não aceito mais essa condição, eu não quero mais isso, e eu comecei a conversar com as minhas crises constantemente. Os meus filhos, a minha sobrinha andava comigo muito dentro do carro, ela até me chamava de louca, porque eu ficava falando, quando vinha aquele pensamento indesejado na minha cabeça, eu travava uma discussão cerrada ali com ele, e eu discutia, e eu conversava, e não é assim, é do jeito que eu quero, e acabou. E foi um processo que eu fui conduzindo dessa forma, e eu fui melhorando, e fui cada dia me curando mais, até que hoje eu consigo dizer que a minha ansiedade é considerada normal, que aquele processo exagerado eu consegui controlar a partir do momento que eu não quis, que eu não aceitei, eu não quero mais isso. Para mim é uma decisão, só que nem todas as pessoas conseguem isso sozinho. E se você não consegue isso sozinho, tá tudo bem. Procura um psiquiatra, procura uma terapia, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E tem alguns fatores que desencadeiam, que ajudam a desencadear uma crise de ansiedade. E tem muita gente que tem fobia social, que elas não conseguem estar reunidas com algumas pessoas, no meio de muitas pessoas, que essa crise ela desencadeia com mais severidade quando ela não consegue ir num shopping, não consegue ir num show, porque ela não consegue se ver ali no meio de muitas pessoas, porque essa crise ela vai intensificar. Eu estudo muito com Augusto Cury, eu compro sempre alguns cursinhos dele, ele estava relatando num dos cursos que eu fiz com ele, que havia um piloto de avião que ele dizia que ele morria de medo de ter AIDS, que ele morria de medo de ter HIV, ser soro positivo. Então, aí o Augusto Cury, ele era paciente do Augusto, pegou e falou para ele, então você faz um exame que você vai se conscientizar de que você não tem esta doença, e aí a tua mente vai parar, vai aceitar que você não tem, porque comprovou através de um diagnóstico que não tem. E receitou, pediu para ele aquele exame, ele foi, fez aquele exame e voltou para casa satisfeito. O exame tinha dado negativo, não tenho, estou satisfeito.
Passado algum tempo, ele voltou no consultório dele de novo e falou assim, não, trocaram o meu nome, não pode, não tá certo. Então, quando as pessoas querem procurar problema, elas não desistem, Então, identificar isso em você é muito importante, você ter consciência da tua crise, você ter consciência absoluta do que está acontecendo com você. Isto é muito importante. Você se autoavaliar, você se diagnosticar e se identificar o problema que você tem. Existe outra passagem que no curso do Augusto Cury, ele relata que tinha uma paciente dele também que ela tinha fobia de aranhas. E ela foi sequestrada. E após esse sequestro, ela foi fazer um tratamento. Mas ela não foi fazer o tratamento pelo sequestro, porque ela relatou para ele durante o tratamento que no período que ela estava sendo levada para o cativeiro, a preocupação dela não era com o sequestro. A preocupação dela o tempo todo era se tinha aranha dentro do cativeiro, pedindo para que os bandidos ali, os sequestradores, fizessem uma vistoria antes de colocar ela no cativeiro de medo de aranha. Então é para você compreender que quando você alimenta alguma coisa dentro de você, tudo que você alimenta cresce. E cresce numa intensidade muito grande. Então identifique que nós somos tão limitantes que nós pensamos que não temos limitação nenhuma. Então, o autoconhecimento que eu falo tanto nas minhas lives, nos meus conteúdos, é muito importante. Você compreender que você precisa se autoexaminar o tempo todo, para que você consiga identificar quais são os seus traumas, quais são as suas fobias e quais são as suas ansiedades, para que você possa estar ali controlando. Então, nós já falamos das fobias por inseto. Existe algumas pessoas, quando elas estão disponíveis demais o tempo todo, elas também desenvolvem um quadro de ansiedade muito grande, porque elas estão sempre disponíveis, mas a outra pessoa ao qual ela espera não está. E aí isso gera nela uma ansiedade excessiva, porque, poxa, eu me dou, eu me entrego e eu não recebo na mesma proporção. Então se mantenha ocupado, procure uma atividade para você fazer, saia da vida sedentarista, porque a vida sedentarista também te traz ansiedade. Procure estar aí conduzindo a tua vida de uma forma que ocupe mais o teu tempo, para que você possa conduzir esse quadro de ansiedade e fazer com que ele vá sumindo gradativamente, para que você se livre desse transtorno que tem sido o mal do século. A ansiedade, infelizmente, tem causado aí uma devasta muito grande. Hoje mesmo eu conheci uma moça que o grau de ansiedade dela, a dor dela é tão grande que ela se corta, ela tenta, então ela tá com um transtorno muito grande. Então, para você que tem desenvolvido um quadro deste nível, e tem muita gente que acaba até com a vida deles por conta de uma ansiedade incontrolável, porque ela não quer em momento algum acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor que não tem fim. Então se autoanalise, converse com seus pensamentos, seja gestora das suas emoções e descubra o que tem te causado essa ansiedade, se tem validação essa ansiedade, se tem de fato um motivo para ela estar ali. Porque você consegue, eu tenho certeza que você consegue. Se você não conseguir sozinho, busque uma ajuda, busque alguém que possa estar te auxiliando aí com isso, para que você possa estar aí conduzindo as coisas da tua vida, os eventos que têm acontecido na tua vida com maestria, com mais liberdade, com mais leveza. Não se cobre muito. A cobrança, a autopunição
é muito ruim. Você desencadear em você uma autocobrança exagerada, isso também leva à ansiedade. Então, você precisa aprender a conduzir a tua vida com mais leveza, com mais serenidade, se cobrar menos, praticar mais atividades ao ar livre, desenvolver, fazer mais coisas que você gosta, que te traga mais satisfação, para que você possa estar ali se libertando desse quadro de ansiedade exagerada, pelo qual se perde o controle absoluto. E eu tenho aqui algumas dicas para você controlar a ansiedade. Então, quando você desenvolver um quadro de ansiedade, quando você estiver ali naquele quadro de ansiedade, que você pensar, é o fim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu tô morrendo, tem algumas táticazinhas que você pode estar usando ali para se ver livre, para ajudar a amenizar esse quadro todo. Eu vou citar alguns aqui para você. Tem vários, mas eu vou escolher alguns aqui para estar citando para você. Oi, Ângela. Oi, Sueli. Bruna, Vitória, tudo bem com vocês? Leonice, Roberto, Ailton. Sejam todos bem-vindos e obrigado por vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que esse é um conteúdo que pode ajudar bastante gente, pode ajudar bastante pessoas. Tem muitas pessoas que desenvolvem quadros de ansiedade severos, que não conseguem controlar sozinho. E para quem não consegue estar controlando sozinho, que com essas dicas eles não conseguem, eu recomendo que procure um médico, procure uma terapia, porque é possível se libertar desse quadro excessivo, com certeza. Compreender que nem sempre nós podemos controlar tudo. Existem fatos que não estão sobre nosso. Está tudo bem, nós não precisamos ter o controle absoluto de tudo o tempo todo. Então, o absoluto de tudo na nossa vida é muito importante. Você reconhecer que você não está no controle. Você está no controle da tua vida, você sabe o que você vai fazer com a tua vida, mas os eventos externos, eles fogem muitas vezes do nosso comando ali, da nossa capacidade de resolver os problemas. E está tudo bem com isso, aceitar isso, é tudo tranquilo. Planejar o seu futuro com consciência. Você tem que fazer um planejamento do teu futuro, sim, mas planejar, porque o que é ansiedade? A ansiedade geralmente é excesso de pensamento no futuro. Pensar o que vai acontecer, eu vou dar conta de fazer isso, eu vou dar conta de pagar as minhas contas, eu vou dar conta de cuidar da minha saúde, eu vou dar conta de cuidar dos meus filhos. Essa situação toda, esses eventos todos que envolvem a tua vida, geralmente te causam ansiedade. Então, você ter consciência de que você precisa planejar o teu futuro, precisa pensar no teu futuro, sim, mas com muita consciência e com muita responsabilidade, para que não saia do teu controle. Você precisa ter o controle da tua situação, você precisa ter o controle da tua vida. Você não pode deixar perder isso. A própria palavra de Deus, a Bíblia fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Então nós precisamos aprender a confiar mais em nós, a desenvolver o hábito de confiar em nós, na nossa capacidade, que nós estamos agindo, nós estamos nos movimentando todos os dias para alcançar os nossos objetivos. Você planejou o teu futuro, você planejou aquilo que você quer abrir uma empresa, você quer fazer uma viagem, por exemplo, você quer fazer uma viagem no final do ano. É louvável você querer fazer uma viagem, mas pense sempre que você vai economizar para um momento de lazer, para um momento de... Tem muita gente que fala, eu vou poupar para os dias ruins. Gente, tira isso da tua cabeça. Vai poupar para os dias bons, vai poupar para que você possa usufruir daquela economia que você fez com a tua família, com a pessoa que você ama, com quem você quer. Agora eu vou poupar para os dias ruins. Você já está dando um comando para o teu inconsciente de que o dia ruim vai chegar.
E você fica se preparando para o dia ruim chegar. Então, tire isso, poupe sim, faça uma economia sim. Você traçou uma meta, no final do ano eu quero fazer uma viagem, eu preciso economizar para fazer essa viagem. Economize, faça isso, mas faça sabendo que eu quero ter um final de ano louvável. Eu estou economizando para um dia bom e não para um dia ruim. Então planeje isso, mas planeje pensando no positivo, não no negativo, porque quando você foca no negativo, a tua ansiedade vem. É inevitável que você vai desenvolver um quadro de ansiedade aí, porque você está dando um comando já para o teu cérebro de que o dia ruim pode chegar. Então, não é válido, isso não é válido, isso não vai ser benéfico para você, pode ter certeza que não. Então, poupe sim, mas poupe para o dia bom, não para o dia ruim. Quando você planejou, você fez uma projeção para o teu futuro, planejou que você quer abrir uma empresa, por exemplo, você que trabalha assalariado, você que quer sair disso, que quer se movimentar para isso, você precisa ter consciência de que pelo menos 3 ações diárias você tem que se mover para alcançar o teu objetivo. E não desista dele, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, você tem o foco, você tem um objetivo. Então mantenha a sua estratégia de ação e se movimente todos os dias. Qual foi a minha ação? Você precisa sentar, fazer uma programação do que você quer, onde você quer chegar e quais ações diárias que você vai ter todos os dias para que você consiga alcançar aquele objetivo. Isso é pensar e programar o futuro com responsabilidade, com consciência, para não deixar que a ansiedade tome conta. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Onde será que eu vou chegar? Então, a partir do momento que você começar a planejar o teu futuro, planejar as tuas viagens, planejar as tuas ações com responsabilidade, você se livra desse quadro de ansiedade que destrói a vida do ser humano, que destrói. Você estar se movimentando todos os dias para uma situação negativa, que você sabe que não vai te trazer resultado positivo. Eu sempre cito e eu não me canso de falar que a Bíblia, ela é um livro de ensinamentos milenares. Ali nós temos tudo aquilo que nós precisamos para conduzir. Quando eu falo a Bíblia, eu não estou falando a Bíblia só do cristão, eu estou falando que a Bíblia do católico, a Bíblia do cristão, a Bíblia de quem tem o hábito de ler a Bíblia, ela vai compreender que ali nós temos, por exemplo, a Bíblia fala para você não trair. Agora, se você vai lá e trai e vem uma consequência e você se perde na tua ansiedade por causa daquilo, você vai culpar quem? Você vai culpar você pela tua ação, porque você foi lá e descumpriu um dos mandamentos que Deus mandou. Então, tenha responsabilidade com as tuas ações, pegue o hábito, desenvolva o hábito. Nós fazendo certo, nós já erramos. Imagine se nós optarmos em fazer errado o tempo todo. Então, tenha responsabilidade sobre as tuas ações, tenha responsabilidade sobre o que você faz. Escolha todos os dias trilhar o caminho com seriedade, um caminho com hombridade, com honestidade, procurando fazer da melhor forma possível, se movimentando em prol do teu objetivo todos os dias e conversando com os teus pensamentos todos os dias. Quando vem um pensamento indesejado na tua cabeça, você tem que ter a consciência de que você não é o teu pensamento. Você está no comando, você tem que ser gestor ou gestora das tuas emoções. Você tem que se ver livre de todo esse lixo emocional que foram jorrados na nossa vida no decorrer da nossa existência, porque desde quando nós nos conhecemos por gente, nós vivemos numa sociedade corrupta, nós vivemos num sistema corrupto, nós vivemos numa vida corrupta e nós vamos
colocando tudo isso na nossa mente, e de um ponto em diante nós começamos a pensar que é impossível se ver livre disso. E não é impossível se ver livre disso. Não é impossível. A partir do momento que você refletir, que você tiver conhecimento, a Bíblia fala: conhecei a verdade te libertará. Por que que a Bíblia fala isso? Porque você tem que conhecer a verdade, você tem que saber qual é a tua realidade, o que que você busca para você, o que que você quer para você, onde você quer chegar, qual é o teu objetivo, se livrar da condição de vítima que muitas vezes a gente se coloca. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de vítimas porque nós temos um ganho com isso. Nós mantemos alguém ao nosso redor por causa disso. Nós não temos coragem de encarar as consequências das nossas ações. Então, se livre do título de vítima, se livre do título da falta de conhecimento e tome posse da tua vida, tome posse de tudo aquilo que te faz bem. Então, quando você não conseguir sozinho, eu não quero isso para mim. Eu vou buscar ajuda, eu vou ser maestra, vou ser gestora das minhas emoções, eu vou conduzir a minha vida com maestria, porque a minha vida, os meus resultados, eles dependem de mim, eles não dependem de uma segunda pessoa. Se você foi traído, se você foi machucado, se você foi injustiçado no seu trabalho, isso só aconteceu porque você permitiu. A responsabilidade sempre é nossa e nós temos que tomar conta, nós temos que... Eu já passei por tantas situações na minha vida que se eu for um dia, se vocês quiserem que algum dia eu conte a minha história aqui para vocês, eu quero que vocês escrevam aqui: eu quero saber a tua história, que eu vou relatar a minha história para vocês saberem quantos processos de injustiça eu já passei, mas nenhum deles me vitimizou, nenhum deles me deixou na condição de vítima da história. Se aconteceu foi porque eu permiti que aconteceu, e a partir do momento que eu tomei consciência que a minha vida dependia de mim e não de mais ninguém, foi onde eu virei a chave da minha vida, onde eu saí daquela posição que eu me coloquei, que eu permiti com que a vida fizesse comigo, com que as pessoas ao meu redor fizessem comigo, e eu passei a lutar de uma forma diferente. Eu comecei a enxergar que tudo dependia de mim, que todos os meus resultados dependiam de mim, e eu comecei a buscar autoajuda, eu comecei a buscar, estudar. O conhecimento te liberta. Então busque incessavelmente. Quando eu fico um dia sem ler um livro, a minha mente paralisa. O dia que eu leio, eu me revisto de uma coragem que parece que eu viro uma leoa. Então eu recomendo, quem quiser indicação de livros, de filmes, de podcast, podem me mandar no privado, podem me mandar no direct, podem me mandar onde vocês quiserem, que eu estou disponível, porque o meu objetivo aqui é trazer qualidade de vida para vocês, é ajudar. Assim como um dia eu precisei sozinha sair do fundo do poço, porque a minha capacidade mental estava limitada, as minhas emoções estavam destruídas, e eu acabei me deparando comigo mesmo, e eu encontrava duas versões da Cirlei sempre. Uma lutando para se ver livre daquilo e a outra querendo ficar naquela situação. E eu optei por sair, por tomar conta da minha vida, por agarrar qualquer possibilidade que tinha e lutar com todas as minhas forças para sair. E eu tenho certeza que se você que está me ouvindo hoje desenvolve um quadro de ansiedade, que está sem controle, que não está conseguindo se ajudar sozinho, busque ajuda e não tenha vergonha de buscar ajuda. É necessário cuidar das tuas emoções, cuidar daquilo que está interiormente dentro da gente. É muito mais importante do que você cuidar daquilo que você vê, porque o nosso interior nós não vemos, mas ele nos aflige todos os dias. Ele está nos atingindo todos os dias, porque nós não temos o controle daquilo que nós não vemos.
Então, nós temos que ter o controle daquilo que nós não vemos. E às vezes nós perdemos o controle daquilo porque ele não é visível. Então tenha sempre em mente que você é responsável pela tua vida, que você é responsável pelas tuas ações, que só você pode sair dessa condição, só você pode mudar a tua história. E não culpe o namorado ou o marido que te traiu, não culpe quem te abandonou, não culpe o patrão que te injustiçou, não culpe ninguém. Seja você a gestora da tua vida, tome as rédeas da tua vida e lute como se você fosse o último dia da tua vida. Porque isso te encoraja, isso te traz força, isso te traz energia, você saber que você que traz e que você é quem produz os seus resultados. Então, eu peço até um pouco de desculpa para vocês, porque eu me acalorei aqui, porque é um assunto que demanda, que para mim é muito importante, você ter o controle da tua vida, você tomar as rédeas da tua vida e você sair, tirar o ganho que você tem por essa condição é mínimo perto da grandiosidade que você pode ser quando você sentir o gostinho de ser a gestora ou gestor da tua vida. Então, meus amigos que estão aqui me assistindo hoje, tome posse da tua vida, tome posse e diga: eu não quero mais essa condição para mim, eu vou buscar ajuda, se eu não consigo sozinha, eu vou buscar autoajuda, eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar um psiquiatra, eu vou buscar, não importa onde, eu vou buscar uma igreja, uma ajuda espiritual, porque as ajuda espiritual também é muito importante, porque nós vivemos num mundo físico, mas o mundo que nós não vemos, o mundo espiritual, ele é muito mais assíduo do que a gente possa imaginar. Então, tome posse da tua vida, tome as rédeas da tua vida. Uma das coisas que também ajuda bastante é você identificar o que te traz ansiedade. Quando você estiver num estado de ansiedade, você procurar identificar o que desencadeou isso, o que te fez causar esse estado de ansiedade. Analise, converse com seus pensamentos e descubra o que causou esse estado de ansiedade, o que desencadeou esse estado de ansiedade. Muitas vezes você está no teu trabalho, desencadeou um estado de ansiedade ali, você fica apavorado, com medo de que o que vai acontecer, eu vou morrer, eu tô mal, o meu coração vai saltar pela boca, minha pressão caiu. E quando você for ao médico, você vai observar que nada disso aconteceu. É a ansiedade que você está sentindo que causou aquilo ali. Então às vezes você pensa que sair desse lugar, desse ambiente que você tá, vai te ajudar a resolver isso. E não vai resolver, vai ajudar a resolver você distrair um pouco a tua mente. Você, por exemplo, o que eu recomendo você fazer? Se você está no teu trabalho, começa a olhar para os teus amigos, assuma, respira, relaxa e fala: eu tô desenvolvendo um quadro de ansiedade. Tá bom, eu tô desenvolvendo um quadro de ansiedade. Aceita que você tá desenvolvendo esse quadro de ansiedade, mas tenha consciência que você já passou por isso algumas vezes e que você está passando de novo, mas isso não é o fim. Você não vai morrer por causa disso. E procure distrair a tua mente, comece a olhar para os teus amigos, conte quantos celular azul tem, quantos celular vermelho tem. Se você está no trânsito, conte quantos carros amarelo vai passar pela rua, conte quantos... procure de alguma forma. Eu contava de 1 até 100 e eu repetia de novo. Porque quando eu começava a contar, minha mente se mantinha ocupada e eu tirava o foco daquilo ali. Isso me ajudava muito. Então, o hábito que eu desenvolvi foi de contar. Mas você pode desenvolver o hábito que você quiser para te ajudar a distrair a tua mente naquele momento. Então você pode, se você está no trânsito, procure observar os carros que estão passando, procure sentir o momento que você está vivendo, procure observar o que está ao teu redor. E você vai distraindo, não adianta
a crise vai passar. Tenha consciência de que a crise passa. Então não adianta você abandonar o teu trabalho, não adianta você, se você estiver no shopping, você sair correndo e ir para casa. Quando você chegar em casa, a crise já não vai estar mais lá e você vai pensar que foi o fato de você ter se deslocado daquele ambiente que melhorou, mas não foi, é porque a crise ela é passageira de fato. Então você ter esses insights do que você fazer, respira com tranquilidade, solta o ar com tranquilidade, procura aceitação. Eu aceito, eu estou com essa crise, mas vai passar, é só um momento que eu tô ruim, ela vai embora, ela vai se desvencilhar daqui, vai embora. Então a aceitação, ela é muito, muito importante, você aceitar aquele quadro e ter consciência de que você tá passando por aquilo ali, mas ninguém morreu de ansiedade até hoje. Eu não vi nenhum relato de alguém ter morrido por ansiedade. Então essa é uma informação que você tem que ter, que é bem importante você ter, que é só um momento que você tá tendo ali que vai passar. Outra coisa bem importante é você não desenvolver mais funções do que você pode desenvolver, do que você tem capacidade de desenvolver, porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, como diz o ditado popular, e às vezes a gente não dá conta, e aquilo ali, para quem já tem crise de ansiedade, é um estupim para que você venha estar desencadeando. Então, conduza a tua vida com leveza, conduza a tua vida com serenidade, conduza a tua vida com tranquilidade ali, e não pegue mais funções do que te cabe ali, que você tenha condição de estar conduzindo, que isso também vai ajudar você a conduzir. Certo, pessoas lindas e maravilhosas. Então, uma das coisas que me ajudou muito, mas me ajudou muito mesmo nas minhas crises de ansiedade, foi eu aceitar. Eu aceitar que eu tinha aquela crise, eu aceitar, tá tudo bem, eu tenho isso. Eu já fui fiz uma bateria de exames, eu já descobri que eu não tenho problemas cardiológicos, eu já descobri que eu não tenho problema de pressão, eu descobri que está tudo bem com o meu organismo, que o que está acontecendo comigo são crises de ansiedade. Então eu passei a aceitar que eu tinha aquilo, que eu desenvolvi aquilo, e eu passei a policiar mais isso, porque quando você aceita no exterior, você se movimenta no exterior para se livrar daquilo, porque você reconhece aquilo que você precisa mudar, que você precisa trabalhar em você. Então, quando você aceita, você vai mudando a tua forma de ver as coisas, porque você você não quer, ninguém quer. Então, quando você não quer, você se movimenta para se libertar. E era isso o nosso papo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que tenha sido bom e espero que esse conteúdo aí possa ajudar algumas pessoas que têm problemas de ansiedade a estar identificando aí e servindo como motivação de que é capaz, assim como eu me libertei desse quadro de ansiedade, eu tenho certeza que muita gente que desenvolve esse quadro também é capaz e também consegue. O primeiro passo é se conscientizar de que tem e querer. Dar um passo para frente de querer, porque quando a pessoa quer também, ela busca ajuda, ela busca, quando ela não consegue sozinha, ela vai buscar uma forma de resolver. Certo? Certo, pessoas lindas? Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Quem quiser deixar algum tema aqui, alguma dica de algum tema para que a gente possa estar falando, pode me mandar no meu direct, ou pode mandar aí de forma que quiserem no meu WhatsApp. E eu quero falar para vocês também que eu tenho um livro digital
que é o meu e-book que fala sobre crenças limitantes. As crenças limitantes que a gente vem desenvolvendo desde a nossa infância, e nós vamos ali no decorrer da nossa vida criando historinhas na nossa mente ali, acreditando nas nossas historinhas, nas historinhas que contavam. No meu e-book eu falo muito sobre isso. O meu e-book está disponível para venda no site da Amazon. E quem adquirir, agora dia 20, ele vai estar na promoção lá dentro do site. E quem comprar, ele vai estar, se não me engano, ele é $2, se não me engano, vai estar em torno de R$10 aí na promoção no Black Friday. Então eu recomendo que quem adquirir esse livro digital lá pelo Amazon, avalie, porque a avaliação para mim é muito importante, porque quando você avalia, o produto sobe. E não existe outro tipo de divulgação dentro da plataforma senão as avaliações. As avaliações é que vão me ajudar. Ele é um livro que ele está disponível a nível de mundo pelo site, mas eu preciso da avaliação de vocês. É um valorzinho simbólico que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês ali, que vai ajudar muito a identificar. Como eu falei antes, nós somos seres tão limitados que nós pensamos que não temos limitação nenhuma. E quando você lê esse conteúdo, e não só o conteúdo que tem lá dentro, mas eu deixei também muitas ferramentas. Eu fiz uma formação de coach e todas as ferramentas que me disponibilizaram lá, que me ajudaram nessa virada de chave da minha vida, eu disponibilizei lá para que as pessoas possam ter acesso também, para que as pessoas se levarem a sério e se comprometerem com aqueles conteúdos, com aquelas ferramentas que estão lá. Eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave e vai servir de impulso na vida de muita gente. Então, eu espero vocês lá na Amazon, comprando o meu e-book, Crenças Limitantes, o nome do e-book, Sirlei Trezessiak. E fiquem com Deus, uma boa semana, uma semana próspera para todos nós, que todos os nossos projetos se realizem com fé em Deus, com muita convicção, de muita garra e muita luta aí, para que o próximo ano que está por chegar aí seja um ano de muitas novidades para nós todos. Um beijo no coração e fiquem com Deus.